Esqueça tudo o que você acha que sabe sobre o voodoo. Esqueça os bonecos de palha, os alfinetes espetados e as cabeças encolhidas que Hollywood lhe mostrou. A realidade, a verdade sombria por trás de uma das religiões mais incompreendidas do mundo é infinitamente mais complexa e mais assustadora. Imagine uma nação que ousou desafiar o impossível. Um povo que se levantou contra um império, venceu as correntes da escravidão e proclamou sua liberdade, apenas para ser condenado por ela. Essa é a história do Haiti, o berço da única revolução de escravos bem-sucedida da história moderna, o símbolo mais puro de resistência humana e, paradoxalmente, um dos países mais empobrecidos do planeta. Mas será que o Haiti é realmente pobre? Ou ele foi deliberadamente empobrecido? Porque o voodoo de Hollywood fala de maldições, mas o voodoo real fala de controle. E no coração desse controle existe uma lenda que se recusa a morrer, uma lenda que assombra o povo do Haiti há séculos, a lenda do zumbi. E se eu lhe dissesse que o zumbi não é apenas um monstro de filme? E se eu lhe dissesse que ele é real e que o processo para criar um é um dos segredos mais proibidos e aterrorizantes do planeta? Para entender o lado sombrio, primeiro precisamos entender a luz. O voodoo, ou vodou, como é corretamente chamado, não é uma força do mal, é uma religião complexa e vibrante, nascida da resistência dos escravos africanos levados ao Haiti. É uma fé sincrética, que mistura crenças ancestrais da África Ocidental com o catolicismo que lhes foi imposto. Milhões de pessoas praticam o vodou. Elas servem aos loas, os espíritos, buscando cura, comunidade e conexão com o divino. Para a maioria esmagadora, o vodou é sobre a vida, sobre a família e sobre a honra aos ancestrais. Mas, em toda religião, existe uma dualidade. Existe o divino e existe o profano. Existem os padres que curam, os hongans, e existem aqueles que trabalham com as duas mãos, que servem à luz, mas também não temem andar nas sombras. Estes são os bokor, e é com eles que o nosso mistério começa. Já vai deixando o seu like e se inscreve aí no canal. O bokor é o feiticeiro, o praticante que atua fora da moralidade pública. Enquanto o padre vodou serve a comunidade, o bokor serve a clientes individuais, e nem sempre para o bem. Se você quer uma maldição, se você quer poder sobre outra pessoa, se você quer um ritual proibido, você procura um bokor. Eles são mestres do veneno, manipuladores dos espíritos e, o mais importante, são os únicos que detêm o conhecimento para o ato mais temido em toda a cultura haitiana: a zumbificação. Mas o que é exatamente um zumbi haitiano? Esqueça o devorador de cérebros. O zumbi real é algo muito mais trágico. É um escravo, um corpo sem alma, um autômato sem vontade, ressuscitado da sua própria sepultura para servir ao mestre, o bokor, para sempre. Para o povo haitiano, a zumbificação não é sobre ser comido, é sobre ter a sua alma roubada, a sua identidade apagada. É a escravidão levada à sua conclusão mais literal e horrível, mesmo depois da morte. Por décadas, estas eram apenas histórias, contos de aviso para assustar crianças e manter a ordem social. Até que em 1962, um homem chamado Clarvius Narcisse apareceu na sua aldeia natal. Havia apenas um problema. Clarvius Narcisse estava morto e enterrado há 18 anos. A história de Clarvius Narcisse é o ponto de virada. Ele contou uma história inacreditável. Ele alegou que seu próprio irmão o tinha procurado. Contratou um bokor para envenená-lo e roubar sua parte da herança de terras. Narcisse lembrava-se de tudo. Ele lembrava-se de se sentir doente, de ser declarado morto, de ser enterrado. Ele lembrava-se de ouvir a terra ser atirada sobre o seu caixão. E ele lembrava-se do pânico, da escuridão e do bokor chegando no meio da noite para desenterrá-lo, espancá-lo e levá-lo. Ele foi drogado, amarrado e forçado a trabalhar numa plantação de açúcar com outros zumbis, num estado de névoa mental constante, sem memória de quem era ele, sem capacidade de falar. Ele só escapou quando, após anos de escravidão,
O Bokor que o mantinha em cativeiro morreu e o grupo de zumbis se dispersou. A sua história era tão detalhada, tão específica, que chocou o mundo e atraiu a atenção de um jovem cientista da Universidade de Harvard, um etnobotânico chamado Wade Davis. Davis não estava procurando magia, ele estava procurando a fórmula. Wade Davis partiu para o Haiti numa missão que parecia a saída de um filme: encontrar e obter a fórmula secreta do zumbi. Ele mergulhou fundo nas sociedades secretas haitianas, ganhando a confiança dos Bokors, arriscando a sua própria vida. E ele encontrou. Ele obteve amostras do pós-zumbi. E o que ele descobriu ao analisá-lo mudou para sempre a nossa compreensão da lenda. Não era magia, era farmacologia. Uma farmacologia incrivelmente sofisticada e terrivelmente precisa. O ingrediente principal, o mais crucial, era a tetrodotoxina. Esta é uma das neurotoxinas mais potentes conhecidas pela ciência, encontrada em certas espécies de baiacu. Em doses letais, ela mata, mas em doses subletais, perfeitamente calculadas pelo Bokor, a tetrodotoxina faz algo extraordinário. Ela induz um estado de paralisia total, mantendo as funções cerebrais vitais ativas. A vítima parece morta. A respiração torna-se imperceptível. O batimento cardíaco diminui para quase zero. Para qualquer médico, para qualquer família, a pessoa está morta. Ela é então enterrada, viva. Mas o processo não termina aí. O veneno por si só não cria um escravo, apenas mata, ou paralisa temporariamente. O verdadeiro ritual proibido está na segunda parte. Horas ou dias depois, no escuro da noite, o Bokor e os seus assistentes violam o túmulo. Eles desenterram o corpo paralisado, mas consciente, e administram um antídoto e a segunda parte da fórmula. Esta segunda parte é uma pasta alucinógena, geralmente feita de plantas como a datura ou figueira do inferno. Esta planta induz um estado de psicose intensa, delírio e amnésia total. A vítima, já traumatizada por ter sido enterrada viva, tem a sua mente e a sua memória química e psicologicamente apagadas. O Bokor então renomeia a vítima. Ele ou ela é espancado ritualisticamente para quebrar qualquer resquício de vontade. O resultado é o zumbi. Não um morto-vivo, mas um vivo morto. Uma pessoa real, com o cérebro danificado pela falta de oxigênio no caixão e permanentemente perdida num nevoeiro de drogas psicotrópicas, sem memória de quem foi, existindo apenas para obedecer. O lado sombrio do voodoo, o ritual proibido, não é, portanto, uma fantasia. É um crime. É a utilização de um conhecimento botânico ancestral para cometer o assassinato perfeito, seguido da escravidão mais cruel que se pode imaginar. A lenda do zumbi real é a prova de que, muitas vezes, a verdade é mais complexa e mais sombria do que qualquer monstro que possamos inventar. Não são os mortos que se levantam das sepulturas que devemos temer, mas sim o que os vivos são capazes de fazer uns aos outros. As histórias de zumbis no Haiti diminuíram, mas o medo persiste. O medo de que o verdadeiro poder não venha dos espíritos, mas do veneno, e de que qualquer pessoa, por dinheiro ou vingança, possa ter a sua alma roubada e ser forçada a andar pela terra num crepúsculo sem fim. O que você acha desta investigação? Você acredita que Clervicius Narcisse foi uma vítima real deste processo? Existem segredos assim tão terríveis escondidos no mundo moderno? Deixe a sua teoria nos comentários, pois a sua opinião é a parte mais importante deste canal. E se você, como nós, é fascinado pelos mistérios sombrios que se escondem por baixo da superfície do nosso mundo, mostre o seu apoio. Deixe o seu gosto para que este vídeo chegue a mais investigadores. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque a nossa próxima investigação já começou.